Boa noite, pessoal. O meu agradecimento, que hoje é o último dia do ano de 2025, uma quarta-feira, dia 31 de dezembro de 25. Eu quero fazer esse vídeo aí agradecendo, meu agradecimento a todos que assistem os meus vídeos, que gostam das minhas histórias, dos meus causos aí. Agradecendo a Deus, agradecendo pela minha saúde, saúde da minha família, que em primeiro lugar, né, agradecendo pela saúde, pelo nosso trabalho. E agradecimento também por a gente ter dado a volta por cima e ter dado quanta dificuldade, quanta coisa difícil a gente passou, mas graças a Deus a gente está aí, firme e forte. Último dia do ano, estou feliz, estou aqui com a família, agradecendo por tudo o que passou neste ano aí, pelo trabalho da gente, pela saúde, que isso que importa, isso está em primeiro lugar, né? Último dia do ano, hoje se reúne algumas pessoas, vou contar lá para trás como é que era, porque, enfim, os meus causos são causos de antigamente, né? Como era lá no passado, alguma história que aconteceu, então o que me marcou, e hoje eu tô aí para repassar e levar isso adiante, né? Mas minha gente, estamos dando um encerramento esse ano, então eu vou contar uma prosa bem curtinha aí, só para relembrar como é que era, como é que foi um acontecido. Mas todas essas coisas que eu conto, que me marcou, são coisas importantes que eu acho assim, e que ficou na minha memória, e que são coisas bacanas, que na época muitas vezes eu até achava assim, de certa forma, meio... Mas hoje eu conto, hoje eu vejo que tudo tinha um sentido, né? Graças a Deus a gente tá aí, somos todos pessoas de bem, e isso é o que importa, né? Gente que trabalha, gente que vai à luta, e vamos firme, né? Não se entreguemos por pouca coisa. Eu quero lembrar o seguinte, no dia de hoje, chegando lá em casa, de tardezito, né? A tia Antônia, chegando lá em casa, com a batata assada, enrolada num pano velho limpo, embaixo do braço, levando presente pra mãe, né? Uma batata assada, ou era um ovo cozido, um punhado de torresmo, eram os presentes, e um detalhe bastante importante, né? Chegava com aquele presente e a mãe recebia com todo o carinho, né? Que aquele presente era de coração, né? Uma batata assada ou um punhadinho de torresmo, e era isso aí. E um detalhe bastante importante, né? Dentro de um saquinho, enrolado num pano limpo, né? E aquilo ali era o presente. E aí chegava lá em casa, então me lembro que nesse dia a tia Antônia chegou, na boca da noite chegou a tia Antônia. E aí, lá em casa já tava o Cravelino, tava lá, e o tio José. O Cravelino, arrumador de máquina, tava lá em casa. E ia também, ficava um dia ou dois por lá, com a desculpa de arrumar a máquina, sempre tinha alguma coisa para fazer. O Cravelino era uma pessoa também bastante importante, né? Um cidadão de bem, um cidadão que ele era o que arrumava a máquina tipo um professor Pardal, assim, ele consertava tudo. Tinha a bicicleta, né? A bicicleta para nós admirava bastante a bicicleta, que tinha o bocó de carregar as ferramentas, o farol, né? Farol, pedalava e tinha o dínamo, né? Que clareava aquilo ali para nós. Era um espetáculo. De noite ligava, levantava a roda de trás e pedalava e aquele farol clareava uma barbaridade. Não tinha luz elétrica, era uma escuridão só, então aquele farol iluminava um eito e nós ficava tudo em roda admirando aquela tecnologia, alta tecnologia, né? Tio José estava por lá também, e de tardezito já. E a mãe estava por ali, já se preparando uma janta, né? Uma janta, porque naquele dia se reunia, aí vinha mais uns conhecidos da redondeza ali, já se juntava um gaiteiro. E o bailezito dali um pouco já estava formado, né? Um baile de família, né? Tia Antônia, tio José, o Cravelino estava ali, o pai e a mãe, os mais velhos estavam ali, e nós ficava, a piazada fica só por fora, né? Não se misturava muito, ficava lá num canto, só espiando de longe, né? Não se... Aí de quem, né? Aquilo ali era um bailezito para os adultos, tinha a janta, né? A janta geralmente era um arroz com galinha, né? Mas que coisa bem boa, né? Um arroz com galinha, uma famosa galinhada, né? Um arroz com galinha. Ou era uma sopa para acompanhar, né? Uma sopa.
um revirado bem gordo com torresmo, né? Então aquilo ali é os acompanhamentos da janta, né? Fazia guarapa de cana também, que para tomar uma guarapa para enxaguar o peito, né? Depois da janta estava formado o bailezito, né? O bailezito animado por uma gaita. Quando tinha um pandeirozinho num canto para dar o acompanhamento, e era no seco, né? Era no puro, né? Que não tinha instrumento assim de som, nada, era só aquilo ali. E o bailezito estava formado, né? Lembro bem que lá de umas horas a tia Antônia foi dançar de tamanco, né? Tamanco puxou o tio José pro limpo, o tio Juca. Não, primeiro foi o tio Juca, né? Dançar com a tia Antônia. A tia Antônia largou-lhe um tamanco e foi dançar um tamanco só, dançava repinicando, né? Dançava repinicando e braba, né? Um detalhe bastante, dançando braba, muito séria, com todo o respeito, né? O respeito em primeiro lugar, dançando com o tio Juca, né? E o tio José depois também foi dançar, né? Tava por ali e tal, e era aqueles bailezitos de casa, um bailezinho de família, né? Coisa mais linda. Eu lembro que eu era bem pequeno e isso aí me marcou bastante, né? Tinha janta, depois da janta, aquele bailezinho de família ali. A tia Antônia dançava com a cara feia, repinicando com um pé só, dançando com um pé de tamanco, o outro ela tirou para um canto, de braba, né? Arrematou aquela dança com o tio Juca, logo acendeu um cigarro que ela fumava, um cigarro de pai, né? E enfiou atrás da orelha, né? Enfiou na trança. Enquanto dançava, botou aquele pichuá, aquele cigarro que estava pitando, apagou e enfiou na trança, né? Enfiou atrás da orelha para dançar com o tio Juca, arrematando a música. E aí foi acender aquele pito que tava pitando, né? E braba, né? Ela tava sempre braba, né? Dificilmente tá numa boa, mas esse dia tava dançando, mas tava dançando a cara feia, né? Com todo o respeito do mundo. Acendeu aquele cigarro, acendeu na cinza, né? Meio que na cinza, foi no burraio. Então tinha um detalhe bastante importante. Quando ela tava braba, aquele cigarro tinha que acender na cinza, né? Meio que na cinza. Não precisava nem ter muita brasa. A própria brabeza que ela tava, o cigarro acendeu aquele pito e sentou num canto. Puxou a saia bem para baixo, que era uma saia comprida, abaixo da 4, 5 palmas, quase tapando os garrão. Aí quando senta, a saia ela recua um pouco, aí puxa mais para baixo, a moda do respeito, né? Se acomoda num canto atrás da porta, com um chapéu de pai na cabeça, pitando aquele cigarro e aguardando que arrematava aquele baile de uma vez, que estava brabo, uma barbaridade. E o tio José já estava meio embaladito, já tinha tomado umas que outras e estava ali, firme na dança e não queria parar. E aí, uma certa hora que já era umas 9 e tanta da madrugada, o pai pediu pro gaiteiro que arrematasse, tocasse a última marca ali. Aí os convidados que estavam por ali foram todo mundo dançar para dar o arremate. Então foi esse baile, eu acredito, eu lembro mais ou menos que foi até umas 10 e pouca da madrugada e arrematou. Aí os convidados foram embora, quem podia ir embora. E aí eu lembro que esse dia a tia Antonica posou lá em casa. O Cravinino foi dormir lá no galpão, lá no paiol. O tio José foi para um outro canto, também se acomodou. Eles foram embora no outro dia, né? No outro dia eles foram embora. Mas minha gente, quem gostou dessa minha prosa de hoje, deixa o likezinho, se inscreva no canal, para que a gente consiga seguir contando essas histórias lá do interior, lá da roça. Um abraço, minha gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E um feliz ano novo para todos. Um beijão, um forte abraço.